Maravilha. Amados, pega sua Bíblia, vá comigo no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 24. Hoje é um dia especial, 1 Samuel, capítulo de número 24. Eu quero que você vá comigo no verso de número 14. Por favor, Carlão. Perdão, eu vou antecipar o momento a qual nós estamos lendo, é aquele a qual Davi está dentro da caverna. Saul está perseguindo Davi, Jânia, e aí ele entra na caverna fazer suas necessidades. Davi vai, aproveita aquela oportunidade, impulsionado pelos seus soldados, e corta um pedacinho da orla ali da manta de Saul, e aí Davi volta com aquele pedaço, se arrepende intensamente, exorta os seus soldados, e ao sair, quando Saul então se levanta ao sair, verso de número 7, vou começar a partir daí. Com essas palavras Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantasse contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Verso 8. Depois também Davi se levantou, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou, ele fez reverência com o rosto em terra, e Davi disse para Saul, Carlão, ouça isso: porque o Senhor dá atenção às palavras que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs das minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui a minha mão, a ponta do seu manto, porque por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-lo de mim. Verso 12, isso aqui é fascinante, veja: porque o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como Provérbios dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade, mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor meu rei. Verso 14, podemos ler bem alto que está no data show, 1, 2, 3, e contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues? Um cachorro morto ou uma pulga? Feche os olhos, Senhor, fale conosco em nome de Jesus, amém. Amém, pode se sentar. Preste atenção que isso aqui é fascinante. Hoje eu quero falar com você sobre os caçadores de pulgas. Caçadores de pulgas. Bruno, eu tenho certeza que a sua amada esposa, não sei, praticamente todas as mulheres são assim, né? Sua esposa tem medo de barata? Nojo. Quando ela vê, ela te diz: Bruno, pelo amor de Deus, mate, não é assim? Você tem medo de algum bicho peçonhento, Jandira? Carrapato, né? Tem gente que quando vê a barata do outro lado da rua já está correndo, né? Grita um desespero, mas quando você olha a barata, ela não é pequena, minúscula, é uma coisa assim, não faz mal a ninguém, não mata ninguém, mas parece que um desespero. Tem gente que grita, berra, desmaia, né? Tem gente que entra num apavor absurdo. E hoje eu quero falar sobre isso: caçadores de pulgas, caçadores de coisas pequenas, minúscula. E aqui o texto apresenta isso a nós. Davi está olhando para o rei Saul e está dizendo: Saul, olha para mim, você está perseguindo uma pulga, você parece que está correndo atrás de um cachorro morto. O que está dando na sua mente? O que está acontecendo contigo? O que houve com você? Você é um rei e eu sou algo pequeno, eu sou o menor de todos. Por que você está dando o seu tempo, o exército, suas emoções, suas obrigações estão de lado? Você está perdendo tudo isso para ir atrás de algo pequeno.
Você sabe que a guerra de Saul contra Davi é uma coisa ridícula. Se a gente pudesse voltar ao tempo, quando a gente falou sobre isso domingo, né, sobre a questão de não mudar nada do que a Bíblia diz em Apocalipse, mas se eu pudesse voltar ao tempo, eu acho que eu ia chegar para aquelas mulheres, daquelas cantoras, Jana, ia falar o seguinte: não canta essa música não. Qual música? A música que Saul volta da guerra e ele ouve as mulheres cantando, dizendo o seguinte: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Foi ali o estopim. Ele não canta essa música porque esse cara vai endoidar. Foi aquela música simples, uma música só, foi suficiente para fazer com que o rei Saul deixasse as suas obrigações como rei, mobilizasse um exército, as forças dele, contra Davi e 600 homens. É o que Davi está dizendo para Saul: Saul, pelo amor, olha para mim, eu poderia ter matado você, eu tive a oportunidade, mas não fiz. Você está atrás de uma pulga, um cachorro morto. Você sabe que nós olhamos para essa luta de um homem com império, com exército contra Davi, é uma coisa sem sentido algum, sem sentido algum. E na verdade o que Saul está fazendo é caçando uma pulga no deserto, porque lá estava Davi se escondendo, e Saul está caçando uma pulga no deserto. E hoje eu quero falar sobre isso, caçadores de pulgas, como eu e você. Como assim, pastor? Veja que o problema mais grave dessa loucura de Saul, esse ciúme, essa inveja, esse medo de alguém tomar o trono dele, o lugar dele, essa ira de Saul que era conhecida. Saul tinha, como reinado, as pessoas sabiam que Saul era um cara um pouco com um parafuso a menos. Ele era uma pessoa muito irada, se tinha medo de Saul. Quem é o homem que puxa a orla do sacerdote e não o permite ir embora? Saul. Não só isso, 1 Samuel conta para nós, eu acho que capítulo 15, 16, não precisa colocar não. A Bíblia conta para nós que quando Deus fala, exorta, quando Deus exorta Samuel, lá 1 Samuel capítulo 16, quando Deus exorta Samuel, dizendo: Samuel, até quando você vai ficar chorando por um rei que não deu certo? Para com isso, vamos, levante-se, vai ungir o próximo rei. E aí, quando Deus fala isso com Samuel, a resposta que ele dá a Deus é: Senhor, 16 verso 2, como posso eu fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Se Saul souber que eu vou ungir um outro rei que vai tomar o lugar dele, vai me matar. Como posso fazer isso? E para o lugar que você quer que eu vá, eu tenho que passar por uma fileira de um exército, e se eles me virem passando por lá, vão perguntar o que eu estou fazendo e vão querer me matar. O que eu faço? Aí Deus vai dizer: olha, vai lá, diz que você vai fazer um sacrifício para Deus, e eles vão deixar você passar. Ele passa para aquela fileira de exército, e a Bíblia conta para nós que quando Samuel chega próximo à cidade, lá no verso 4, os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Por que eles tremiam, Carlão? Porque eles sabiam que o clima estava tenso em Israel, com o rei Saul e o sacerdote Samuel. E eles sabiam o seguinte: se Samuel está vindo aqui, será que ele quer criar um motim? Será que ele quer criar um grupo de pessoas para ir contra o rei Saul? Então eles estão com medo de receber Samuel, porque o que o rei Saul vai achar de Samuel vindo para cá? Então havia um medo que estava tomando conta dos israelitas, e nesse momento Davi percebe que Saul, logo depois de ser ungido, Saul começa a pegar toda a sua energia, todo o seu tempo, e diz: eu vou caçar Davi aonde ele estiver. E lá está ele no deserto de En-Gedi, e ali procurando uma pulga, um pequeno homem. E essa loucura de Saul de procurar alguém, querer destruir alguém, olhar para Davi, uma coisa pequena, ele se considera um cão morto. Por que você me persegue? Você é rei, não tem sentido. Essa loucura de Saul é a mesma que a nossa. É a mesma que a nossa. Pastor, como assim?
Com muita facilidade, irmãos, eu e você transformamos uma simples pulga em um leão, uma minhoca em uma serpente, um peixinho em tubarão. Tem horas que a gente vê coisas em lugares que não tem nada. Tem horas que ouvimos notícias e transformamos ela em um fim do mundo. Tem coisas que a gente vê, a Jana não falou comigo hoje. A Jana não me cumprimentou hoje. Eu não gosto mais da Jana. Eu não gosto disso. Só que a Jana só acordou mal. Está desligada, Bruno. Está cansada. A Cida está cansada do trabalho. Ela chega talvez dentro da igreja em silêncio absoluto. E as pessoas, viu, olha, Cida é uma pessoa péssima. Não falou comigo hoje. Mas calma, ela só chegou cansada. Às vezes a gente vê coisas em lugares que não tem nada. Já aconteceu isso contigo, sim ou não? A gente tem disso. A gente cria coisas na nossa mente que não tem, foi só uma palavra, foi só uma mensagem. Tudo bem que homem é assim, né? A mulher manda assim, precisamos conversar. Meu Deus, a gente já ora, já fala em língua. Se eu cuido dessa mulher, misericórdia, essa mulher. A gente entra em desespero, né, Carlão? Vai chegar a sua vez. Não é fácil não. Mas às vezes não é nada. Às vezes a pessoa só quer se abrir, só quer chorar. Mas às vezes, na nossa mente, o que a gente coloca? É o fim do mundo. Lá está Saul perseguindo um jovem rapaz, porque ele ouviu uma música e no coração dele ele disse: Davi quer o meu mal. Se a gente pudesse dizer para aquelas mulheres, por favor, não cante essa música. Veja, Jânia, foi uma música, uma simples música, que fez com que ele se preocupasse em matar, perseguir e destruir a vida de Davi. E todas as vezes que Davi chegou e falou: Saul, para com isso. Saul disse: realmente eu não estou bem, minha cabeça não está boa mesmo não, Carlão, eu reconheço que eu estou exagerando. Que bom que você reconheceu. Passa uma semana, lá vai ele de novo. Corre atrás dele, mobiliza um exército, mobiliza uma multidão, e lá vai ele atrás de Davi. Aí Deus dá uma oportunidade de Davi acabar com a história, ele se arrepende, ele chega para Saul: olha aqui, olha, eu podia ter te matado, não fiz isso. Saul olha, realmente eu reconheço. O que ele faz? Dá tchau para Davi, vai embora. Passou uma semana, ele vai atrás de novo de Davi. Caçador de pulga, corre atrás que nem um desespero. Coisa pequena, mas a nosso olhar, Saul, é só uma música. Foi só uma música. Ninguém vai tirar o reino de você, foi só uma música. Para com isso. Eu quero contar para vocês 2 exemplos que mostram como que nós somos homens e mulheres que transformamos uma minhoca em um grande dragão, e uma pequena pedra numa pedra imensa. Nós temos essa capacidade da nossa natureza humana de pegar um pequeno problema e transformar ele em algo gigante. Gigante. Eu vou começar com vocês a partir de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar esses cachos de uva para simplificar para vocês o que significa isso. Números, capítulo de número 13. A Bíblia conta para nós, lá no verso 23, que os espias foram lá, Bruno, e viram as terras prometidas. E aí o relatório que eles trazem no verso 23 é: depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da videira com um único cacho que 2 homens trouxeram numa vara. E trouxeram também romãs e figos. Veja, quantos homens foram necessários para pegar um cacho? Quantos? 2. 2 homens para pegar quantos? Um cacho. Pensa comigo, gente. Você consegue imaginar, Carlão, o peso do negócio desse?
Vem cá, Carlão, vem cá, corre aqui. Carlão é um homem santo, eu vou usar ele como exemplo. Carlão, olha o que o texto está dizendo. Carlão, meu Deus do céu. Vem cá, Carlão, vou dar 1 para o Carlão, vou dar 2 para o Carlão, vou dar 3 para o Carlão. É suficiente, ele está dizendo que foi muito mais que isso. Eu vou dar outro pão para o Carlão. Finge que isso aqui é uva também, Carlão. Eu vou entregando para o Carlão, e o Carlão vai pegando tudo. E, Carlão, deixando cair, não pode, Carlão, misericórdia. Pão da ceia. Dou isso, mais 1 para o Carlão. Só que imagina isso vezes 3, o Carlão vai dizer, olha, não dá para levar. E aí, Carlão, o que o Carlão tem que fazer? Ele tem que chamar mais alguém. Isso é abundância. Para quem veio do deserto, isso aqui é prosperidade, Jane. Vem para cá para a pessoa te ver melhor. Isso aqui é prosperidade. Ah, Jesus, queima ele. Prosperidade, não dá para ele levar sozinho. E a Bíblia está dizendo que precisavam-se 2 homens para levar um cacho de uvas, porque era muito grande. Esse é o Carlão. Carlão clamando desesperadamente por ajuda. Verso 23. Alguém pode ler bem alto para mim o que diz a Bíblia? Verso 23. O que diz? Verso 23, vamos lá? 23 eu li, desculpa, verso 31. Mas os homens que haviam subido com eles disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Verso adiante. Então depreciaram diante os israelitas a terra que haviam sondado, a terra por onde passaram para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes. Veja, Jana, olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Eles pegaram os cachos, viram a grandeza daquilo, mas o que eles disseram? Os inimigos são mais numerosos, maiores do que os cachos de uva. O que encantaram a eles? Aquilo que emana leite e mel, a prosperidade, a quantidade de cacho, ou os inimigos? O que os olhos deles procuraram? Os inimigos. No relatório que eles disseram, os inimigos são imensos, são numerosos, são absurdamente maiores do que nós não iremos conseguir resolver isso. Essa foi a fala deles. Eles esqueceram o cacho de uva. Eles esqueceram da bênção que Deus tinha colocado na mão deles, porque o olhar deles estava onde? Nos inimigos. Eis o ser humano que nós somos. Nós olhamos mais o problema do que a bênção que Deus tem para nós. Você já parou para pensar nisso? Era unicamente para eles observarem, gente, olha o tamanho do cacho de uva que vocês trouxeram. Isso aqui tem que ser valorizado, isso aqui vale a pena. Não. Você tem que ver os inimigos, são maiores do que isso, são mais numerosos do que nós. Caçadores de pulga. Eles estão olhando para cachorro morto, porque Deus declarou, é de vocês, é só ir, toma posse. Ah, mas eu acho que eu não consigo. Ah, eu acho que não vai dar, Val. Eu acho que não vai dar, eu acho que os inimigos são muitos. É como se Deus chegasse, um anjo chegasse e falasse assim, Val, você vai passar nessa prova aqui, eu já declarei, isso é seu futuro, eu vou te usar nisso aqui. Aí a Val olha na hora da prova, meu Deus, é muita coisa, é muito isso, não dá para mim, não dá. Olha mais os desafios do que aquilo que Deus prometeu. Vou te dar um outro exemplo, que esse eu gosto mais. Marcos capítulo de número 16. Marcos 16, esse texto para mim é o mais fascinante. Veja, Jesus morre, crucificado, ressuscita. E aí, no domingo de manhã, a Bíblia conta para nós em Marcos capítulo de número 16, a partir do verso 1, Carlão, diz o seguinte, a palavra do Senhor, ouça isso aqui. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Verso 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram aonde? Ao sepulcro. Agora olha que lindo. E diziam umas às outras, quem nos removera a pedra, quem nos removera a pedra da entrada do sepulcro? Veja, Silvana, elas chegam e elas se deparam com o sepulcro aberto. Qual a primeira fala delas? Jesus ressuscitou ou quem tirou a pedra? Quem tirou a pedra? A fala delas não foi, Cida, meu Deus, Jesus não está aqui. Eita, cuidado, hein, dá susto, né? Jesus não está aqui. Dá outro microfone, por favor. Jesus não está aqui. Não, essa fala não foi delas. A fala delas foi, quem tirou a pedra? Quem teve força para tirar a pedra? Você consegue entender
Como que nós somos caçadores de pulga? Quem foi... Obrigado. Quem foi que tirou a pedra, Jandira? Quem foi a pessoa que conseguiu ter força para tirar uma pedra tão grande? Essa é a fala. Ao invés de dizer, Jesus ressuscitou. O corpo não está mais ali. Não. O que chamou a atenção daquelas mulheres, alguém tirou aquela pedra. Verso adiante, dizia o seguinte: mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Às vezes nós olhamos como os fariseus olharam aquele homem curado na sinagoga. Jesus cura o homem cego. E quando os sacerdotes chegam, eles não querem saber como ele foi curado. Ele quer saber quem te curou. Quem curou você no sábado? Caçadores de pulga. Não desfrutam do milagre, não desfrutam da boa nova que Jesus ressuscitou, não desfrutam da colheita, do grande cacho de uva, não fazem nada disso. Pelo contrário, o que eles fazem? Eles caçam pulga, vê coisas em lugares que não tem. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: para de ver coisas em lugares que não tem. Irmãos, para a gente ir caminhando para o final, muitas vezes somos ótimos caçadores de pulga. Vemos problema em todos os lugares. Todos os lugares. Conseguimos ver problema na pedra que foi tirada, mas não conseguimos olhar a ressurreição. Conseguimos ver o tamanho do inimigo, mas não conseguimos entender o tamanho do cacho de uvas na nossa mão. Esse é o ser humano que nós somos. Como Saul tinha um trono, tinha pessoas servindo do bom e do melhor, era respeitado, mas uma música em que o nome de Davi foi mencionado perturbou muito mais a ele. Às vezes a gente tem tudo, irmãos. A gente deixa de curtir tudo que a gente tem por causa de uma fala de alguém. Pastor, aquilo acabou com a minha vida, meu Deus, eu não consigo viver. Irmã, 2 filhos lindos, um marido gente boa, que não te dá problema, meu Deus. Por causa de uma frase, você vai morrer nessa cama? Ah, pastor, eu não consigo ir para a igreja porque o irmão me olhou feio. Misericórdia. Sabe que muitos de nós somos ótimos caçadores de pulgas. Pastor, vou resolver isso aí hoje. Vou acabar com essa graça aí hoje. Esse problema vai ser resolvido agora. Pastor, vou lá enfrentar, nós queremos correr atrás de quem persegue, de quem faz isso, mas somos péssimos cristãos. Pastor, estou vendo um problema naquela situação que está triplicando. Irmã, calma, é uma minhoca, mas você está vendo uma serpente, uma anaconda. Ai, pastor, aquele negócio está vindo, irmã, é um peixe, não é um tubarão. Não, pastor, você não está entendendo. Às vezes a gente cria situações, irmãos, problema onde não tem. E vamos ser bem sinceros, quantas vezes a gente já criou problemas onde não tem? Eu me lembro que logo quando eu comecei o ministério, quando o meu SD me chamava, eu já estava suando frio. O meu chefe me chamou, suava frio. Estava tenso, meu Deus, o que eu fiz de errado? E começava a olhar desesperadamente. E eu começava a falar, meu Deus, e agora? O azedor, chegava com ele, só queria conversar. E aí, como queria ser amigo? Às vezes a gente cria coisas em lugares que não tem. Às vezes a gente esquece do nosso testemunho. Calma aí, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Por que eu estou preocupado com o que o outro fulano, que mal fala comigo, quer conversar comigo? Deus conhece a minha vida, eu busco o Senhor, eu oro com o Senhor. O que tão ruim tem para falar de mim? Eu aprendi uma vez com um pastor, Bruno, que ele dizia o seguinte: Deus é a minha testemunha. Isso eu guardei para a eternidade. Pro resto da vida eu lembro disso. Deus é a minha testemunha. Perdão, guardei e vou levar para a eternidade, né? Veja, Deus é minha testemunha. Ah, Deus é minha testemunha, Ele conhece meu coração. Se você quiser me acusar disso, tudo bem, é uma escolha sua. Mas Deus conhece meu coração. É o que Davi está dizendo para Saul. Pelo amor de Deus, você está caçando um cachorro morto. Para de correr atrás de uma pulga, sou pequeno. Você tem problema com outros povos aí, vizinhos querendo tomar nosso grupo. Pelo amor de Deus, olha para mim, que mal que eu lhe fiz. Poxa, venci Golias, eu não quero tirar nada teu.
Teu filho é meu amigo, para com isso. Ele enlouqueceu, virou cabeção, porque muitos de nós não sabemos lidar com a alegria dos outros. É Davi o que está fazendo, o Saul não sabe lidar com a alegria dos outros. É só uma canção, meu Deus. É só uma canção. É só uma conversa. É só um olhar. É só uma palavra dita no momento errado. É só uma coisa que falaram a seu respeito porque a pessoa está totalmente acabada, está mal, está ruim, está triste, o dia dela foi péssimo. E ela lançou aquelas palavras. Calma, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É o que Davi está dizendo, Saul, para com isso. Se coloca no teu lugar. Saul é só uma música. Sabe que como pastor, uma das coisas que eu tinha muito medo no começo é quando uma ovelha chegava assim, pastor, eu preciso conversar contigo. E aí eu já pensava no pior. Ih, o irmão pecou, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. E eu ficava com uma tensão absurda dentro de mim. E eu me lembro de várias vezes no ministério que, no começo, que às vezes eu ficava, nem dormia direito, porque uma pessoa queria conversar comigo, e eu não sabia o que era, e eu ficava com ansiedade, porque eu queria saber como responder, o que responder, e me preparar para o que daí vier. E eu ficava tenso à toa. Eu via um chihuahua, a notícia era um chihuahua, mas eu via um Rottweiler, sabe? Era uma coisa pequenininha, mas eu via um bicho imenso. Essa era a minha mentalidade. Até eu começar a colocar no Senhor, eu preciso parar de ver coisas onde não tem. Eu preciso preparar meu coração para aquilo que o Senhor tem para revelar. Me dê capacidade de ver aquilo que realmente é. Tira de mim essa tensão emocional. Às vezes me olhou de um jeito e eu acho que é o fim do mundo. Não, calma. Talvez não foi o dia da pessoa. Tem hora que você acorda mal, sim ou não? Né? Tem hora que você não quer dar nem bom dia, né? Tem hora que quem é casado sabe. Às vezes você olha, nem quer orar para a cara do marido, da esposa. Tá? Você cada mal. Filhos, então. Que tem horas que não quer nem falar com o pai, com a mãe. Está em silêncio absoluto. Ai, será que ele está triste? Será que ele não me ama mais? Não, a gente tem que parar com isso, irmãos. Parar de caçar pulgas. Parar de caçar coisas onde não tem. Você sabe que se a gente não fizer isso, nós vamos morrer pela nossa loucura. Tem gente que tem crise de ansiedade. É o mal do mundo, né? Crise de ansiedade. O chefe diz, eu quero conversar contigo sexta-feira. Ele te fala isso na segunda. Você já está terça, quarta, quinta, você já está chorando, meu irmão, que você não está entendendo. Ele já está achando que vai ser demitida, já está vendo o que você fez de errado. Toma água assim, tremendo, desespero. Mas na sexta-feira ele só quer te elogiar. Eu só... achei que é assim que acontece. A gente tem que acalmar o nosso coração no Senhor. E aí, irmãos, se a gente não fizer isso, nós vamos ser mortos pela nossa própria loucura. O que acontece com Saul? Saul é morto pela própria espada. Ele é morto pela própria espada. Eu quero concluir dizendo para vocês que, às vezes, para os homens, a barata é tão pequenininha, mas para a mulher aquilo é uma coisa horrível, um monstro. Às vezes, nós olhamos de longe um peixe e a gente acha que é um tubarão, né? Às vezes a gente... Eu acho isso uma ironia, né? Porque quando a gente olha o chihuahua, né? Aqueles cachorrinhos pequenininhos, eles são brabos, né? Eles latem, eles rosnam. E aí a gente olha aquele cachorro grandão, olha para ele, nem faz nada, nem se move. Sabe, às vezes nós somos assim, impetuosos demais nos nossos sentimentos, queremos rosnar, gritar, berrar, para coisas que não têm um porquê. Não tem um porquê. Então, irmãos, assim como Davi colocou Saul no lugar dele, Deus quer nos dizer isso. Para de ficar desesperado por uma coisa pequena. Para de caçar pulga. Para de ver coisas em lugares que não tem. Mais uma vez, diga para a pessoa ao seu lado. Para de ver coisas em lugares que não tem. Para de ver. Para. Pastor, eu vi uma coisa imensa. Para com isso. Aprenda uma coisa, em nome de Jesus. A única coisa grande que você pode ver é quando você olhar para o espelho. Você vê algo pequeno, talvez, uma pessoa miúda, uma pessoa talvez com as suas fragilidades, mas quando você olha para o espelho, você vê Jesus em você. Aí sim você pode ver. Porque Satanás olha para a gente, Carlão, e já vê quem está conosco, né?
Às vezes a gente não vê, mas Satanás vê. Então, que em nome de Jesus, que a gente resolva o que precisa resolver, parar de criar achismos e coisas, em nome de Jesus, falar: Senhor, hoje, na tua autoridade, eu vou lá ouvir, acalma o meu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero que ele seja feliz, eu quero que a pessoa cresça. Às vezes a gente olha os outros crescendo, a gente começa a ficar triste porque a gente não chegou, não alcançou, não prosperou como o outro, não tem um casamento feliz como o outro, não está feliz como o outro, e a gente tenta encontrar problema nos outros. A gente olha para nós e a gente pega talvez uma falta de comunicação no casamento e cria aquilo como o fim do mundo. E aí você usa aquela desculpa para separar, às vezes, é o que mais tem hoje em dia. Casais se separam por coisa pequena que se resolve. Não, eu vou separar porque quando eu olho na internet está todo mundo feliz, menos eu. Querido, quem vê foto não vê história. Quem vê foto não vê história, não vê o que está atrás. Não é bem assim. Em nome de Jesus, que a gente possa parar de olhar para eles, para os problemas e começar a lidar com eles com seriedade, tranquilidade, cair em si o mais rápido possível, porque nem tudo que parece é o que parece. Nem toda pulga, irmãos, é um leão. Nem toda minhoca é uma serpente. Nem todo peixe é um tubarão. E a gente tem que parar de ver isso e começar a parar o seguinte: para de ver o tamanho da pedra e olha para Cristo ressurreto. Para de ver o tamanho dos inimigos e começa a imaginar você segurando com seus familiares os cachos de uva, aquilo, a bênção que Deus prometeu para vocês. É isso, em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração essa noite, amém? Feche os olhos comigo. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, e assim como Davi olhou para Saul e disse: Saul, para com isso, para de caçar pulgas, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos lhe pedir perdão as muitas vezes que nós vimos problemas onde não tem, ou criamos coisas na nossa mente onde não tem. Senhor, tira isso de nós. Saul saiu dali arrependido, mas depois voltou atrás para caçar de novo. Senhor, que o Senhor possa derramar sua graça sobre nós e possamos descansar no seu favor, no seu amor, desfrutar os nossos, desfrutar a nossa família, Senhor, poder curtir o máximo possível, porque a verdade é essa, Pai. Tem gente perdendo sono, perdendo a alegria de estar em casa, a alegria de estar com seus familiares, por causa de coisas pequenas que transformam em um vendaval. Senhor, tira isso de nós. Abençoe os que nos acompanham online, que vão estar vendo essa pregação no YouTube, que em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, começar a parar de caçar pulgas, Senhor, e começar a olhar para o Cristo ressurreto, parar de olhar para o tamanho da pedra e dizer: o meu Senhor ressuscitou, Senhor, em nome de Jesus. Essa nossa oração, porque quando aquelas mulheres olharam, pararam, começaram a olhar para o sepulcro, elas viram um anjo ali, Senhor. Talvez muitos de nós só vamos contemplar os anjos quando pararmos de olhar para os tamanhos das pedras ao nosso caminho. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Os santos dizem amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém, glória a Deus.